agradecer a Rui Soares, agradecer muito, porque sei que é uma pessoa muito requisitada por todo o país, e não só pelo país. Daí o nome, o tema desta palestra, Andarilhando com Provérbios. Porque, na verdade, Rui Soares anda de um lado para o outro, transmitindo os provérbios. Agradeço também o apoio precioso da Marinela. Não vou enumerar as qualificações do Rui Soares, do senhor engenheiro, do senhor doutor, do senhor professor, porque são muitas. E perdemos muito tempo, e o tempo interessa é para ouvir Rui Soares. Quero que conheçam a pessoa que dedica o estudo, a sua vida, tem dedicado e dedica, ao estudo e divulgação dos provérbios na língua portuguesa e nas outras línguas. No desempenho da missão que tomou, porque é uma missão, uma paixão, envolve quem gosta de provérbios, quem não gosta de provérbios, e quem não gosta de provérbios passa a gostar. Portanto, Senhor Presidente da Associação Industrial de Paraniologia e do Clube Unesco, peço que me ajude a responder à pergunta que os meus alunos me fizeram quando eu comecei as aulas. O que é um provérbio? Ora, antes de responder, agradeço a vossa presença, agradeço à nossa associada Lourdes Patrício, que foi o intermediário para que nós hoje pudéssemos vir até cá. Curiosamente, uma das coisas que os provérbios têm é às vezes pregar partidas, e hoje temos uma associada que faz anos e, portanto, nada melhor do que também deixar os parabéns para a nossa querida amiga. Naturalmente que nas vossas aulas terá havido uma primeira abordagem à questão daquilo que é o provérbio. Há centenas de definições de provérbios. E posso acrescentar que ainda hoje os grandes especialistas na área do estudo dos provérbios muitas vezes ainda não se entende quanto à definição do provérbio. É fácil de compreender o porquê desta situação. Se há matérias que percorrem toda a área do conhecimento, o provérbio é uma delas. Tanto se mete na sociologia, como vai à língua, como vai à história, à antropologia e até mesmo à matemática, que é a minha formação de base. E, portanto, é natural, porque lá diz o provérbio, cada cabeça sua sentença, é natural que, quando a gente procura uma definição de provérbio, que haja a tendência para darmos a definição de acordo com aquilo que é a nossa vida como engenheiro, como matemático, como sociólogo, etc. E por isso eu adotei uma definição que penso que pode ser aquela que mais se entende em termos gerais. Devo referir, e a Lourdes provavelmente quando esteve em Tavira fez fotografia da porta da sede da associação, e na porta da sede, para além de uns motivos relativos à palavra provérbio em várias línguas, temos uma série de provérbios também em várias línguas, mas, digamos, nos cantos da porta, nos painéis que estão ao canto de cada um do quadrado, efetivamente temos 4 definições de provérbios. Uma que é daquela pessoa, que é nosso associado, que é considerada o número 1 a nível mundial. E, portanto, achamos que efetivamente deveria constar, para quem passa, uma definição de alguém que é somente o número 1 a nível mundial. E que tem uma definição que eu penso que toda a gente entende, que é frase curta, geralmente proveniente do folclore, muitas vezes com rima e com uma métrica, que se expressa com alguma
algum aspecto metafórico e que é passado de geração em geração. Naturalmente que esta definição tem uma parte que normalmente todos conhecem, frase curta, mas mesmo sobre isso eu vou dizer o seguinte, é que cada um de nós terá uma ideia do que é curto, até mesmo em distâncias. Nós aqui no país, muitas vezes para fazermos 100 km, é tão longe. Em Angola, muitas vezes, ou em Moçambique, estávamos numa terra e íamos almoçar ou jantar a 700, 800 km. Portanto, curto o que é? Já voltaremos a este aspecto, porque provavelmente estarão a pensar que o curto tem um mínimo, e esse mínimo tem duas palavras. Duas palavras. E que ambas terminam em ento. Bom, como não se lembram... Casamento-apartamento. É o provérbio mais curto. Quem é que se lembra da outra forma de dizer isto? Quem casa quer casa. Logo aqui, com este exemplo, mostra-se que, efetivamente, a forma de dizer um provérbio é variável. E que muitas vezes até é engraçado em algumas sessões, onde às vezes temos em presença pessoas jovens e menos jovens, às vezes há disputa, porque na minha terra ou a minha mãe dizia assim. E, portanto, digamos, há aquela tendência para passar de geração em geração, como diz a definição do professor Mider, justamente como a gente ouviu. Mas, naturalmente, e queria deixar essa marca aqui, não se detenham só nas palavras que estão no provérbio, porque o mais importante é a interpretação que nós procuramos fazer ou a adequação que fazemos de um provérbio à conversa que estamos a ter, não é verdade? E, portanto, adequação do provérbio à situação e, por outro lado, efetivamente, ter essa profunda ideia de que o mais importante é a explicação. Mais adiante a gente verá o porquê disto. Ora bem, que tem rima. Bom, mas nem todas as expressões proverbiais têm rima. Quem é que se lembra de um provérbio muito conhecido que não tem rima? Todos os caminhos vão dar a Tavira. Eu julguei que ia dizer a Malveira ou a Pinheiro, ou a Venda do Pinheiro. Mas digo à capital dos provérbios. Exatamente. Curiosamente, já agora reparem, o quanto é importante, efetivamente, estar atento, não propriamente às palavras, mas ao sentido que aquilo quer dizer. Alguém é capaz de me explicar o provérbio todos os caminhos vão dar a Roma? Nunca ninguém se perde. Muitas vezes o que acontece é que a explicação de um provérbio tem raízes históricas. E todos os caminhos vão dar a Roma, basta que se lembrem da história que Roma, durante muitos anos, foi a capital de um império, nem sequer era de um país. Por um lado. E por outro lado, que, digamos, o ministro da Economia dos tempos do imperador não era muito, o espírito dele não era muito distinto do espírito dos nossos ministros da Economia. Ou seja, é arrecadar e rapidamente vir para o Tesouro Nacional. Ora, se lembrarem, as vias romanas que o imperador construiu por todo o Império era uma forma de se assegurar que os tributos vindos da Ibéria, ou vindos da Gália, ou vindos de onde quer que fosse do Império, rapidamente chegassem a Roma, porque era o centro do Império e era onde fazia falta o dinheiro. Portanto, todos os caminhos vão dar a Roma, tem uma razão histórica da preponderância que aquela cidade tinha nesse tempo. Isto leva-me a pensar numa outra coisa que eu disse há pouco, da adequação à situação. Evidentemente que às vezes há pessoas extremistas que, quando ouvem determinados provérbios, ou chamam que é feminista, ou que é machista, ou que não se pode dizer aquele provérbio que maltrata os animais, enfim, de extremismo estamos nós já fartos. É bom que, quando alguém
vos comentar que aquele provérbio é desadequado, que façam lembrar que os provérbios são datados. Muitas vezes a gente não sabe qual é o ano em que nasceu e muito menos quem o criou. Mas, obviamente, se eu disser que os últimos são os primeiros, certamente todos aqui os conhecem este provérbio do tempo bíblico. Portanto, não foi criado agora. É provável que, se calhar, alguns jovens que até nem conhecem provérbios, ao ouvir falar disto, se riam, porque na época deles isto não fará muito sentido. Estão numa sociedade altamente competitiva. Portanto, alguns deles, e nós temos essa experiência de escolas, alguns deles, professor, isso não tem sentido nenhum, nem conhecia, nunca tinha ouvido falar nisso. Então, mas diz lá qual é a tua versão para os dias de hoje. Muitos deles, e não é só numa escola, isto já tem acontecido em várias escolas, exatamente dizer assim, os últimos não vão ao pódio. Podem realmente dizer, mas isso é provérbio? Não é provérbio porque normalmente, para ser provérbio, e eu vou ligar isto que estou acabando de dizer com o que disse antes, relativamente todos os caminhos vão dar a Roma e todos os caminhos vão dar a Tavira, ou aqui, digamos, a esta localidade ou outra qualquer, é preciso que se veja o seguinte, é que eles vivem numa sociedade altamente competitiva e certamente já ouviram, em linguagem normal, falando se calhar uns com os outros, dizerem, por exemplo, o segundo é o primeiro dos últimos. Provavelmente ouviram já em conversa, o segundo é o primeiro dos últimos. E por outro lado, se repararem, às vezes nos concursos televisivos ou outros, há choro, babo e ranho todo o tamanho, como se costuma dizer, quando uma criancinha ou há um menos jovem fica em segundo lugar, porque aquilo era para o primeiro lugar e acabou. Portanto, o segundo é o primeiro dos últimos, não conta. Ora bem, isto também faz sentido. Que a gente diga que ainda não é provérbio, provavelmente não, porque falta uma coisa. Falta ganhar, digamos, o espírito do vinho do Porto. Ou seja, deixar passar alguns anos para que quando a gente chega aqui ou além e diz aquela frase, a pessoa já a tenha no ouvido. Ou seja, uma expressão que nasce, muitas vezes, em conversa como esta, não será provérbio porque se calhar nunca ninguém a ouviu. Mas se porventura fizer sentido e essa pessoa passar o vírus a mais 2 e mais 2 e mais 2, daqui a bocado, e hoje com as redes sociais isso é muito rápido, provavelmente aquela expressão que não era conhecida até àquele momento, rapidamente é conhecida e daqui a pouco qualquer um de nós chega à Vieira do Minho, diz uma expressão, eu já tinha ouvido falar nela. Então, repare-se, para se considerar provérbio, é importante que haja aquilo que alguns técnicos nossos associados na área, digamos, do estudo da paremiologia, dizem que é familiaridade. Quando aquela expressão se tornar familiar, então aceitamos que é provérbio. Voltando atrás em relação, vai a Roma e vai a Tavira. Reparem no pormenor que é o seguinte, todos os caminhos vão dar a Roma, todos os caminhos vão dar a Tavira. Ambas as expressões têm a mesma forma, o mesmo formato, a mesma fórmula. Diferem apenas de uma palavra, Roma e Tavira. E, no entanto, a gente muitas vezes reconhece aquela primeira expressão como sendo um provérbio e a segunda muitas vezes dá vontade de rir quando a gente diz, olha, a segunda também é um provérbio. Portanto, é natural que a pessoa reaja desta forma, mas é bom que, para além de atentar às palavras que estão na expressão, percebam o porquê. E no caso, como estava a Lourdes a dizer, no caso de Tavira, dizerem todos os caminhos vão dar a Tavira, resulta do seguinte, é que todos os anos, desde há 15 anos, que nós fazemos um congresso mundial em Tavira
e este ano vai ser o 16º, na primeira semana de novembro, e aqui está o trabalho de uma semana de paremiólogos, de interessados nos provérbios, de curiosos de provérbios, de todo o mundo. Aqui estiveram neste, já não me lembro, mas provavelmente 28 países de todo o mundo, estão aqui, dizem, todos os países que estiveram representados, desde a Nova Zelândia até aos Estados Unidos, e que estão em Tavira. E o curioso é que estas pessoas, na grande maioria são os investigadores dos provérbios, conheciam-se de nome, pelas referências bibliográficas que cada um é obrigado a colocar nos seus trabalhos. No entanto, não se conheciam pessoalmente. Foi em Tavira que, olhos nos olhos, conheceram desde o número 1 até o número 101. E, portanto, aqui estão a perceber que, de facto, na área dos provérbios, Tavira tomou a centralidade a nível mundial. Então é natural que, daqui a uns anos, se calhar, se cada um de vós resolver fazer a publicidade, que amanhã a gente chega, se calhar, a Monção, ou chega a Vila Real de Trás-os-Montes, ou Vila Real de Santo António, e já não é novidade dizer todos os caminhos vão dar a Tavira. O que é fundamental é que a pessoa perceba o porquê, porque senão realmente, quer dizer, dá-lhe vontade de rir. É por isso que eu digo que esta maneira de dizer, até os publicitários podem aproveitar para publicitar a sua terra, porque efetivamente não custa nada adaptar isto à terra, desde que haja alguma coisa de importante que caracterize, que identifique aquela terra. Ou seja, independentemente de nós termos várias maneiras de nos expressarmos, o mais importante é sempre tentar interpretar o provérbio. Naturalmente que, para além daquela definição do professor Mieder, temos uma em grego, como homenagem justamente, digamos, à origem da palavra parémia, que é, em grego, a tradução da palavra provérbio. Porque é que nós escolhemos parémia, paremiologia, etc.? Porque é a palavra que é mais conhecida a nível mundial. Reparem, não é preciso ir muito longe. Aqui os nossos vizinhos em Espanha não chamam provérbio, chamam refrão. Portanto, digamos, noutras línguas, em finlandês é sanalaskuja. Portanto, repare-se, se nós fôssemos adotar a palavra, até mesmo em português, se calhar ganhávamos uma guerra. Então, mas porquê é que dizem em português e não dizem em espanhol? Ou porquê é que não dizem em polaco? Em polaco é Pslovia. Portanto, de facto, fomos buscar a raiz, parémia, e aí toda a gente mais ou menos se entende. Depois temos uma outra definição dada por um nosso associado, que é, digamos, linguista, que foi professor do Instituto Camões em Marrocos durante muitos anos e que dá uma definição que é muito clara, mas é muito complicada e obriga a que muitas vezes a gente diga, palavra por palavra, o que é que aquilo significa. Ele começa por dizer que é uma expressão comunicacional. Acho que ninguém tem dúvida, não é verdade? Porque realmente servirá para nós comunicarmos. Mas depois começa uma série de palavras que são, efetivamente, digamos, da especialidade dos linguistas, dos professores de português e que, provavelmente, se eu disparar aqui exatamente uma dessas palavras, começa já a complicar e, portanto, eu registrei exatamente isso para que as pessoas percebam a diversidade de definições dos provérbios. Outra coisa que ele diz ali é atemporal. O nosso colega Filipe Pires diz que o provérbio é uma expressão atemporal. Logo aqui a gente pode começar a discutir, mas é atemporal, é intemporal. Bom, portanto, começa a haver às vezes uma certa discussão que é própria da língua,
que é própria do especialista, que sabe distinguir ali quase com 1 milímetro qual é a diferença entre o atemporal e o intemporal, e outras características que ele diz na sua definição, nomeadamente esta que me parece talvez podia provocar maior confusão. E finalmente, porque nós andamos pelas escolas, andamos neste tipo de diálogo, acho que devemos tornar o mais simples possível aquilo que, no fundo, penso que cada um entende o provérbio. O provérbio é uma expressão que traduz uma experiência de vida. Não sei se concordam. Repare-se, não é muito complicado dizer isto. Claro que me podem também contra-argumentar. Então, mas é a única coisa que traduz uma experiência de vida? Não, não é. Pois, sei lá, um poema, as quadras populares, tudo isso realmente, e de uma forma geral, traduzem uma experiência de vida. E, portanto, se calhar, um poeta desta terra terá como matriz cultural algo diferente, se calhar, daquilo que eu vou encontrar no Algarve. É verdade. Mas talvez lhe falte outra coisa, que é a tal universalidade. Enquanto que nas quadras populares, as lendas, todo este manancial que efetivamente constitui, que agora está na moda chamar de intangível ou imaterial, para distinguir dos monumentos que são património material. Dizia eu que realmente, digamos, o provérbio encontra-se em todo o país, em todas as regiões, em todos os países. Pode-me dar essa folhinha, se faz favor, que eu lhe dei há bocadinho. Esta? Por exemplo, eu deixei depois uma folha para vós. Efetivamente, isto é de uma associada nossa que, enfim, muitas vezes influenciada, direta ou indiretamente, pelas conversas que nós temos, é italiana e realmente resolveu fazer, digamos, uma coisa tão simples quanto isso. Lá está, é uma coisa que não custa nada fazer aqui. Nós hoje já deixámos 2 sementes, vamos ver depois se as pessoas conseguem descobrir onde é que nós deixámos a semente. Repare-se, isto são provérbios sobre os meses do ano. É? Portanto, um provérbio para cada mês do ano. E, realmente, a característica que aqui está é muito particular, porque na nossa associação nós tentamos privilegiar toda e qualquer língua ou dialeto. Não fazemos distinção. Sendo que muitas vezes os dialetos são menos conhecidos. Então, razão adicional para nós, que somos uma associação a nível mundial, de os poder divulgar. O que está aqui é no dialeto piemontês. Alguns de vós sabem de certeza que em Itália há para cima de 1000 dialetos. E, portanto, esta é uma forma que nós temos de poder divulgar e de poder dar ideias. Dar ideias. Se calhar tem um recanto qualquer que seria embelezado com um provérbio característico desta zona, porque também os há, e que realmente possa, a um visitante, para além de ver a boa comida, de ver determinado tipo de coisas aprimoradas que ainda se conservam nesta terra, poder chegar ali e dizer, olha, tem piada, tem aqui um provérbio, até o estrangeiro muitas vezes diz, como é que eu penso isto em italiano, ou em francês, ou noutra língua qualquer. Portanto, quando eu falo na definição simples de experiência de vida, significa que o provérbio está presente na agricultura, na meteorologia, na história, na língua e por aí adiante. Portanto, digamos, isso já não é tão fácil que efetivamente a gente possa encontrar nas quadras ou noutras manifestações culturais este tipo de versatilidade que permite saltar de um lado para o outro. Por exemplo, eu vou dar, peço a ajuda da nossa
amigo e colega de inglês que efetivamente me possa ajudar no seguinte. Há provérbios, e já vimos há bocado até mesmo em português, que se dizem de diferentes maneiras. Por exemplo, favas, depois já é outro. Favas, maio as dá, maio as leva. Não sei se conheciam. Bom, obviamente que isto é algo que indica, se calhar, que no mês de maio será o mês em que se podem comer as favas. Claro que hoje isto também é muito bom para transmitir de geração em geração, porque, infelizmente, muitos dos nossos alunos nas escolas não fazem estas ligações. E então, como há favas todo o ano no supermercado, há ervilhas, há peixe, há tudo, perdeu-se a noção do tempo próprio para comer aquele produto. Então não custa nada dizer, olha, ou eles perguntarem, então porquê que é favas em maio? Porquê? Agora repare-se, eu disse, favas, maio as dá, maio as leva, maio as tira, maio as põe, tudo isto são variantes. Mas todas elas, de certeza, que suscitam a quem ouve exatamente a ideia de que é em maio que efetivamente as favas estão boas para comer, mas atenção, que se o maio for chuvoso e ventoso, se calhar dá cabo da plantação. Se o agricultor se tiver descuidado um bocadinho e não colheu exatamente, ou não as plantou em determinada altura, pois se calhar não será em maio que tem. Portanto, permite dialogar e explicar porque é que surge isto e as respectivas variantes, não é? O mesmo, por exemplo, a pescada. Veja o pequeno detalhe. A pescada de janeiro vale com carneiro. Portanto, é boa. Mais uma vez, à semelhança das favas, isto dá uma informação adicional de que, efetivamente, em janeiro a pescada está gorda. Da mesma forma que a gente tem o outro que diz, pelo São João, a sardinha pinga no pão. Portanto, tudo isto caracteriza. Mas agora, voltando, a pescada de janeiro vale com carneiro. E agora, a pescada de janeiro vale por carneiro. A pescada de janeiro vale um bom carneiro. Bom, eu, como sou matemático, para mim isto é tudo a mesma coisa. Mas note-se, um professor de português tem aqui uma maneira de poder explicar a diferença entre uma proposição, uma comparação, uma substituição. E é natural, é natural. Está ali o como, está ali o por, está de. Portanto, faça favor, o professor explica. Portanto, como vê, os provérbios têm também um manancial educativo muitíssimo grande. Vamos agora à provocação para a nossa colega de inglês. Este livro foi o último que nós publicámos na associação, é o 8º de uma série de provérbios europeus, cuja característica é esta. Se for dito um provérbio que está aqui, há uma probabilidade superior a 80% de o encontrar em qualquer outro país europeu. Naturalmente, com a sua adaptação, umas vezes quase tradução letra a letra, noutras vezes indo buscar a tal essência daquela expressão, que é que ela quer transmitir, e depois ir perguntar ao outro que lá está. Ora, nós dizemos, abri aqui ao acaso, longe da vista, longe do coração. Como é que nós diríamos isto em inglês? Podemos dizer far from the heart, far from sight. É o que está cá. Portanto, repare-se. Agora, podíamos dizer de outra maneira, desde que
mantenhamos exatamente o espírito daquilo que se pretende transmitir, haverá efetivamente algumas variantes. Vou já provocá-la também. Quem é que de francês está aqui já agora? Como é que diria em francês? Loin des yeux, de la vue, loin du cœur. Ainda bem que faz a tradução, porque isso permite-me chamar a atenção e reforçar a ideia que eu tinha dito anteriormente, ou seja, quando nós mudamos de língua, temos que ter algum cuidado. Porquê? Porque se atentarmos àquilo que há pouco foi dito, de que o provérbio normalmente tem rima, então repare-se, quando eu mudo de língua e se quiser manter esta característica, eu terei que arranjar muitas vezes uma maneira diferente que não seja a tradução letra a letra. Mas muitas vezes não é só essa preocupação. Por exemplo, conhecem que a galinha... Ora bem, o que é que isso traduz? Traduzido a miúdos, o que é que isso quer dizer? Parece-me que... Inveja. Olha, já o Camões há 500 anos terminava os Lusíadas com a palavra inveja. Portanto, provavelmente ele não era tão cego quanto a gente pensava. Ora bem, repare-se, é capaz de me dizer em inglês? My neighbor's chicken is always better than mine. We could say that, but it's a little hard to translate word by word. Claro, é difícil traduzir, sem dúvida. Mas eu vou buscar este exemplo porque justamente permite compreender não só a tal história da dificuldade de traduzir, e muitas vezes até nem faz sentido rigorosamente nenhum, mas para que as pessoas percebam exatamente que, de acordo com a cultura de cada qual, se arranjam às vezes elementos que são mais característicos do que outros. Provavelmente, na Inglaterra e nos países nórdicos, há algo que é muito importante para eles, que é a relva. The neighbor's grass is always greener than mine. É sempre mais verde que a minha. Portanto, repare, quer dizer, de facto, mudámos aqui totalmente. Isto faz sentido, se calhar para nós, faz mais sentido se calhar a galinha. Eventualmente, se agora perceberem isto, naturalmente que amanhã são capazes, numa situação muito particular, olha, tem piada, ali a relva ali do quintal do meu vizinho é mais verde que a minha. É a inveja a funcionar e tanto me faz que seja com a relva, que seja com a galinha ou com outra coisa qualquer. Portanto, aqui tem um exemplo. Olha, um outro que eu costumo dizer, até para consumo interno. O lobo muda de pelo, mas não de veso. Repare-se, há aqui uma palavra, quando eu disse para consumo interno, é porque há palavras, isto é natural numa língua, há palavras que caem em desuso e há outras que nascem. E daí, quando muitas vezes dizem, então, mas isso dos provérbios, que é uma coisa antiga, qualquer dia morre. Não, nunca morrerão, porque podem cair em desuso, alguns, mas outros surgem. Portanto, não há medo de que realmente os provérbios terminem. E, justamente aqui, há uma palavra que a maior parte dos nossos alunos não conhece. E, às vezes, até de alguns adultos, que é o veso. O veso são as vísceras, é, digamos, a parte interna. Portanto, já ouvi há bocado uma forma de explicar que é, efetivamente, quer dizer, ele muda a aparência, como nós mudamos a camisa, mas lá os seus instintos e companhia limitada, se é mau, continua mau, se é bom, continua bom, e, portanto, aqui está. Mas, sobretudo, já agora, que era o que eu ia perguntar há bocado, há aqui um outro que eu agora não me lembro qual é o número, mas que todos nós aqui conhecemos, mas que as gerações mais novas não conhecem. Quem não manduca, não trambuca. Não sabem o que é manducar, nem trambucar. Portanto, repare-se, nós sabemos, então é uma boa maneira de poder explicar a eles que
estes verbos significam isto e, portanto, serve para, efetivamente, poder explicar essas variantes. Agora, só a propósito desse provérbio que agora referiu, há um também muito interessante, se calhar pode ter alguma parecência, que não chora não mama. Sim. Pode ter alguma parecência com esse em termos da finalidade, do sentido. O que não manduca não trabuca significa que, efetivamente, a relação entre o trabalho, quer dizer, ninguém trabalha sem comer, porque, efetivamente, daqui a bocado desfalecia, não é verdade? Portanto, há aqui o outro é um pouco diferente, quem não chora não mama. Não vai estar sempre a pedir, não leva nada. Pronto. Exatamente, portanto, agora, efetivamente, há muitas situações em que a própria interpretação se interpenetra, digamos, uns com os outros, e, portanto, não é de admirar que, em alguns provérbios, a explicação seja mais ou menos, aliás, eu tenho cuidado, nestes livros, há sempre propostas pedagógicas, aqui, e tenho cuidado de dizer o seguinte, que quando nós estamos numa situação de exercícios, pode ser exatamente nas aulas da nossa amiga, que muitas vezes a gente pode dizer assim, olha, então agora estas 3 pessoas vão discutir este provérbio, aqui estas 3 vão discutir o provérbio, etc. Como cada cabeça a sua sentença, é muito natural que as explicações possam divergir umas das outras. Então, repare-se, eu tenho, sei lá, por exemplo, olha, abri aqui agora noutro muito engraçado. Burro que vai a Santarém, burro vai e burro vem. Repare-se, o Santarém está aqui para rimar com vem. Não é nada contra Santarém em si mesmo, mas também não me admiro que nas tais relações de vizinhança, de que há pouco começámos com a galinha e tal, que haja uma pontinha de inveja aqui, de alguma terra próxima de Santarém, onde se calhar algum daqueles fidalgos ia a Lisboa, todo engravatado, vinha de lá a rostar algumas palavras caras que tinha ouvido, mas que eram ocas, e quem ficou na aldeia, muitas vezes o que é que comenta? Olha, lá vem aquele passarão, veio ali de Lisboa, julgando que agora nos vem aqui tratar todos abaixo de cão. Portanto, o que isto quer dizer é efetivamente que não é pelo facto de ir ao contacto com uma cidade, se calhar até só lá foi uma vez, justamente quando regressa, que se faça armar exatamente em pessoa culta. Ora, eu tenho aqui a explicação por isso com as minhas palavras. Portanto, o que é que a gente faz na prática? Põe as pessoas a pensar e diz assim, quando vocês chegarem a uma conclusão, venham todos para a sala e cada grupo diz exatamente aquilo a que chegou na sua coletiva interpretação. E depois eu digo assim, bom, então agora, se vocês explicaram isto de uma maneira e o outro explicou de outra, entendam-se. E se não se entenderem, pode haver aqui várias razões deste desentendimento. Uma delas quase insignificante, porque cada um de nós tem a sua forma própria de se expressar e, portanto, só o primeiro acaso é que diz o que está aqui. Então, mais uma vez, cabe a formação dizer assim, olha, o que tu disseste está certo. Eu tenho aqui por outras palavras, vê lá se concordas comigo. Agora, às vezes há explicações tão divergentes daquilo que eu proponho, que das duas uma. Ou realmente, se calhar, a gente nunca tinha pensado naquela interpretação e acabamos por aprender, ou então a pessoa reconhece que se calhar não era bem aquela interpretação. Portanto, este burro que vai a Santarém, burro vai, burro vem, tem, portanto, 87, explicação. Não é por ir aprender longe do seu ambiente que um estúpido se torna inteligente. Portanto, se calhar não eram estas as palavras que qualquer um de vós explicaria.
O que importa agora é dizer assim, será que a vossa explicação está tão longe desta? Se está longe, vamos discutir, que é para ambos aprendermos, de maneira que estão aqui exatamente essas várias explicações. Não sei se, entretanto, quiserem fazer mais alguma pergunta, para irmos dialogando. Eu queria só saber o seguinte. O meu sogro, de Batalhas de Cais, costumava dizer um burro carregado de bugalhos é um doutor. Eu acho que não, um burro carregado de livros poderá ser um doutor. Ora bem, mais uma vez, as palavras são diferentes. Mas, digamos, a estrutura é a mesma, para já. E, se calhar, há razão de ser para falar de bugalhos, se calhar localmente. Se calhar localmente haveria alguma razão para associar, digamos, alguém que o escolhia e que se armava em esperto e que, olha, já que tu andas a colher os bugalhos, então toma lá esta. Faz mais sentido, pelo menos aparentemente, a história do burro carregado de livros. Mas não é de excluir, e se a senhora conseguir saber exatamente o porquê de ter dito essa expressão, se calhar vai encontrar a resposta em paralelo com esta de carregado de livros. E há outra que é em casa de ferreiros, mas eu acho que, pronto, lá está, em casa de ferreiro, especialmente, porque afinal também é um pau e rima. Exatamente. Aqui é um bom exemplo daquilo que eu tinha dito no início, que é o seguinte, é que há várias variantes, para acentuar o pleonasmo, de uma mesma expressão. Em alguns casos, procura-se a rima. Noutros, casa de ferreiro, espeto de pau. Porque, se calhar, vamos lá ver uma coisa, será que toda a gente sabe que o espigueiro que... Se calhar não, espigueiro, que é isso? Pau toda a gente sabe. E mais faz contraste, porque efetivamente é suposto que na casa do ferreiro se trabalha o ferro. E o espeto normalmente é de ferro. Claro que hoje a gente vai a um restaurante, pede uma espetada e vem aquilo num pauzinho. Mas se calhar até nem é bem a mesma coisa comido ali ou comido quando vai com o ferro. Porque evidentemente há razões para se fazer de uma maneira ou de outra. Mas ainda bem que tocou nesse, porque esse dá-me um mote para dizer o seguinte. Em França, lembra-se como é que se diz? Em vez de ferreiro, ponha lá a palavra sapateiro. Como é que diz sapateiro em francês? Chez le cordonnier, les enfants sont à pieds nus. Em casa do sapateiro, o filho anda descalço. Estas duas variantes, ou versões, permitem explicações sociológicas diferentes. E até permitem explicações diferentes, e já lá vamos. Porque, na realidade, repare-se uma coisa. Quem é que dá uma interpretação para casa de ferreiro, espeto de pau? Que, geralmente, na casa do ferreiro, o trabalho fica mais... é mais para fora, digamos assim, que dá rendimento e para a própria casa fica mais reduzido, será porque não traz o rendimento que o ferreiro deseja para a sua vida, não é? Para as suas coisas. Ora bem, Não sei se será assim. uma profissão tem a sua razão de existência para ganhar dinheiro para o sustento da pessoa, da família, etc. Naturalmente que, como disse bem, em casa, se a pessoa pensasse bem, se calhar também está ali a ganhar. E está a ganhar não porque vai receber, mas porque vai poupar, que é uma forma também de ganhar. Aliás,
Há um provérbio de economia que diz exato. E outros que a gente pode dizer, como seja no poupar, portanto, podemos também ir por aí. No entanto, repare, curiosamente, em São Brás de Alportel, numa sessão semelhante a esta, mas com pessoas muito mais idosas, houve uma senhora que explicou, tal como foi dito aqui. E há uma senhora quase com 100 anos que diz, não. Olha, eu, na minha profissão, sempre trabalhei toda a vida e quando chegava à casa nem queria ouvir falar na minha profissão. Portanto, repare-se, é uma situação psicologicamente diferente. Se calhar todos nós temos um bocadinho de qualquer um deles. Desde o não ganhar, não poupar, não pensou. E, portanto, se calhar até se houve alguns comentários de maridos para mulheres ou de mulheres para maridos. Pois, tens tempo para tudo e para todos. Aqui em casa, peço-te uma coisa, não consegues fazer. Muitas vezes até de pais para filhos, porque eles mexem nos computadores com muita facilidade. E nós temos alguma dificuldade. E às vezes a gente tem tempo para tudo e mais alguma coisa. Mas para explicar como é que a gente faz isto ou aquilo ou aquilo outro no computador, às vezes não tem tempo. Portanto, repare-se, uma razão é de facto do ganhar ou deixar de ganhar, e outra é realmente estar tão saturado com uma situação que em casa não me fales na profissão que eu não aguento mais. E se calhar vale a pena. E é fácil ver, por exemplo, na época do Natal, quando houve reportagens e isso, que as pessoas, por exemplo, nas padarias, nas pastelarias, as pessoas já estão tão saturadas de ver doces e de ver aquilo que querem ir descansar, porque já trabalharam tanto e já não querem ver nada tempo para a frente. Exatamente. Portanto, quer dizer, há várias interpretações e aqui voltamos ao início, ou seja, de facto, cada pessoa que trabalha numa determinada área terá a tendência para interpretá-la à luz dos conhecimentos que tem, o que não significa que não haja um largo espectro de interpretação que depois todos acabam por entender. É como também, na casa deste homem, quem não trabalha não come. Ora bem, aí tem outra variante. A senhora ouviu isso onde? Já na casa dos meus pais. Está a ver? Transmissão de geração em geração. Há muitos provérbios onde é válida a propriedade comutativa, ou seja, a gente pode trocar a posição, efetivamente, das palavras. No entanto, volto a dizer, pode permitir uma interpretação diferente. Faz lembrar a história, quem é que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Portanto, repare-se, é uma questão, se calhar até, de perspectiva diferenciada entre o trabalhador e o empregador. Portanto, se calhar o empregador terá a tendência para dizer, epá, tu não trabalhas, não comes. O trabalhador, se você não me dá de comer, quer que eu trabalhe? Portanto, mais uma vez, também aqui se deixa patente uma coisa que é importante, é que, desde que haja diálogo, não é esta que é mais importante do que a outra. Quando a gente, às tantas, resolve tornar-se extremista, obviamente só vê aquilo e mais nada. Veja-se ter abolido dos livros, histórias tão bonitas com animais, canções como Atirei o Pau ao Gato, não se pode falar nisso, porque efetivamente isso é incentivar as pessoas exatamente a matar os animais. Não é por cantar não atires o pau ao gato que a gente agora vai se tornar contra os animais. Há muita gente que veladamente tem animais em casa, nós não temos, porque não temos condições para ter animais em casa. Há muitos provérbios, como o outro, por exemplo, que ontem, noutra circunstância, eu referi, entre marido e mulher não metas a colher. Quantas vezes é que ouviram na televisão, eu próprio já tive um debate na televisão com uma senhora que dizia isto e que eu tentei desmontar,
porque efetivamente, repare-se, quando se diz entre marido e mulher não metas a colher, não se sabe a origem, a pessoa que diz isto e que leva isto para o extremismo, aproveitando se calhar alguma onda de feminismo ou outra coisa que o valha, não conhece a razão de ser e pior do que isso, é que está a usar um provérbio para pôr pessoas contra pessoas. Repare-se uma coisa, eu não conheço nenhum de vós, é? Acham que se eu daqui a bocado vir aqui duas pessoas com umas palavras menos corretas, que eu devo dizer a senhora é uma desavergonhada, não tem vergonha de estar... Eu não sei o que é que houve para trás. Eu não sei o que houve para trás. E lá vem um outro provérbio, se calhar, a justificar este. E as pessoas não entendem ou não. Repare-se, quando a gente faz uma interferência, muitas vezes, e até há um outro provérbio que diz, deitar achas para a fogueira. Quando a gente, muitas vezes, na boa intenção, perante uma discussão, vai tentar apartar aquelas duas pessoas, muitas vezes ainda leva, e muitas vezes leva corporalmente e até espiritualmente. Porque é que tu te meteste na conversa? Tu sabes o que é que está por trás. E realmente é verdade, porque só sabe do convento. Portanto, eu não sei quais são os antecedentes daquilo. Até mesmo nós, professores, e não resisto a outra conversa, para que vejam que, efetivamente, se houver alguém mal intencionado, leva para aquele lado. Mas que nós devemos contrapor explicando. Todos conhecem a expressão vai para o maneta. Não sei se sabem a origem. Tem a ver com as invasões francesas, em que havia um general francês que era do Piauí e que sempre que podia cascava, matava o português. De tal maneira que os seus capangas, quando não gostavam da pessoa A, B ou C, olha, vai para o maneta. O ir para o maneta era mandá-lo para a morte. É? E, portanto, uma expressão que efetivamente é histórica, tem a sua razão de ser, e agora imaginem, eu numa formação de professores, com uma sala cheia de professores, e a propósito da conversa disse, vai para o maneta. Tá? E a conversa continua, não tem problema nenhum. Chega o intervalo, vejo um professor vir lá de baixo, do fundo da sala, chega-se ao pé de mim e diz assim, professor, aquela de ir para o maneta está boa, não é? Está bem vista. Ele era maneta. Repara, o senhor levou a coisa, mas imaginemos o contrário. É? Portanto, quer dizer, há coisas que a gente diz na vida, não tem intenção nenhuma de ofender, mas lá está, como a gente não conhece a pessoa, se calhar toca-lhe ali naquela ferida e a pessoa, em vez de perguntar para haver uma explicação, não, a tendência hoje, sobretudo porque estamos em extremismos, é logo fazer qualquer coisa de mal. Mas pronto, diga. Também há aquela expressão, res cantor, diz-se que é quando foi o terremoto, que chegou a determinado lugar e não avançou. Portanto, é quando a gente às vezes diz, ao carro, olha, não teve um acidente porque foi res cantor. É o que eu ouço dizer. Exatamente, e diz muito bem e deu a explicação correta, porque efetivamente a seguir ao terremoto houve efetivamente um tsunami que inundou uma grande parte de Lisboa e Campo de Ourique está numa das colinas, das 7 colinas de Lisboa e chegou ali mesmo ao limiar. Portanto, esta é a história. É a história. É a história. Como caiu o Carmo e a Trindade, exatamente. Também a mesma época e a mesma razão, porque efetivamente, digamos, foi por altura... Quer dizer que às vezes quer fazer uma coisa maior onde não cabe num sítio. Pequena nota. Normalmente estas expressões que nós estamos a dizer são normalmente catalogadas como expressões idiomáticas, não provérbios. Por exemplo, está a chover a cântaros. Repare-se que isso é uma coisa linda. Traduzir para um estrangeiro que está a chover a cântaros. Está a chover cães e gatos.
Portanto, repare-se, nem faz sentido para nós chover a cães e gatos, como não faz sentido para eles a cântaros. Mas há razão para que isso aconteça. As goteiras, punhamos ali baldes, muitas vezes para lavar, etc., mas como a água, sobretudo, se não eram as primeiras águas, porque as primeiras águas serviam para limpar os telhados, e até muitas vezes as que iam para as cisternas, também as primeiras não eram aproveitadas, que era para limpar todo o canal. Mas depois, efetivamente, era de aproveitar porque aquilo é água pura. E então, o próprio cântaro, para a água para beber, era cheio com a água da chuva, não se desaproveitava. Quando a fonte seca é que se dá valor à água. E, portanto, repare-se, é um bom provérbio. Já agora não resisto a dizer 3 provérbios, 2 inventados, também tenho o direito de inventar, e um muito antigo que se calhar não se lembram. Lava-te com água fria e sabão. Quem é que se lembra do resto? Se queres ter uma vida de são. Durante muito tempo, o sabão, sobretudo o sabão azul e branco, era o desinfetante, era o produto essencial para lavar a roupa, para nos lavarmos a nós. É ou não é atualizado este provérbio hoje? Na pandemia não nos disseram que havia 3 regras para lavar frequentemente as mãos? Pronto, aí tem. Segundo adequado, que é de minha autoria, que é assim, portanto, se calhar não o reconhecem como provérbio, mas se o propagarem, se calhar pode ser que tenha tanta importância como as diretivas que vêm da Direção-Geral de Saúde, que é assim: com respeito e tolerância, põe a máscara e mantém-te à distância. Outra situação real que me induziu a este outro, que diz assim: quanto menos visitas por dia, mais depressa afastas a pandemia. Lembra-se daquele período, não vá visitar o seu pai, não vá não sei quê, tenha todo o cuidado possível e imaginário. Portanto, eu utilizava isto com os jovens, exatamente para lhes dizer, vocês com certeza gostam das brincadeiras e de se juntar com os vossos amigos, mas ao menos respeitem, digamos, estas brincadeiras que não fazem mal nenhum a ninguém. Provérbio em inglês, porque é que dizem chovem cães e gatos? É verdade que eu não acabei a explicação. Os gatos gostam de água. Mas os gatos andam no telhado. Um primeiro indício de que vinha chuva era aquela gataria toda desaparecer e caíam, atiravam-se, etc. Para os cães, vem um pouco por arrastamento, porque os animais têm normalmente a percepção de quando vem o temporal e, portanto, chove cães e gatos. A língua portuguesa é fantástica, acho eu, talvez seja, segundo está a estudar, talvez seja das línguas mais ricas a nível do mundo. Tem muitas expressões. A minha pergunta vai no sentido de, falou-se há bocadinho das expressões idiomáticas. Será que as expressões idiomáticas podem ser provérbios ou não? Normalmente o que acontece é o seguinte, assim que eu me lembro, as expressões idiomáticas não têm rima. Os provérbios, alguns não têm, mas a grande maioria tem. Outra razão, o provérbio tem normalmente uma intenção, seja ele moralizante, seja ele educativa, seja ele... Há uma intenção baseada na tal experiência para a gente a transmitir de geração em geração e, sobretudo, se pensarmos que no passado nem todos sabiam ler e escrever. Portanto, a forma de passar certos ensinamentos era dizer uma frase curta que ficasse no ouvido e que a pessoa posteriormente se pudesse recordar. A expressão idiomática, e é por isso que em inglês normalmente chamam-lhe idioms, línguas, são muito características da língua. E daí que então, se já não fazia muito sentido traduzir provérbios,
Repare-se neste último exemplo de cães e gatos, ou de está chovendo a cântaros. São coisas muito típicas de uma determinada região ou país. Portanto, é difícil que uma coisa se converta noutra, ou o provérbio em expressão idiomática, ou a expressão idiomática em provérbio. Como vê, o tempo é pouco. Muito obrigada. Mas podemos vir cá outra vez. Eu agora chamo a senhora vice-professora da Santa Casa da Misericórdia para fazer o encerramento. Então, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença do Sr. Rui Soares, também a presença de professores e alunos e também da comunidade que está aqui presente. Muito obrigada. Estes momentos de provérbios nunca podem acabar. Não. Eu adoro provérbios porque eu também já tenho alguma idade e o meu avô materno transmitia muitas vezes provérbios, porque era uma pessoa que gostava muito de qualquer conversa que tinha, fazia um verso, fazia um poema, dizia um provérbio. E, portanto, eu sempre gostei de provérbios. Ainda hoje tento ao meu neto com 6 anos transmitir-lhe. Ele ainda há dias me dizia assim: avó, aqui já não há Covid, porque ele vive em Moçambique, e portanto ele estava constipado. Eu disse: Santiago, não será a Covid que tu tens? E ele dizia: não, aqui já não há Covid. Eu disse: olha, fia-te na Virgem e não corras. Portanto, eu acho que todos nós devemos transmitir. Quando há pouco disse que a juventude por vezes não liga muito a isto dos provérbios, mas nós, se nas nossas casas, nas nossas famílias, de vez em quando dissermos isso aos mais jovens, eles com certeza, eles gostam, quando são pequeninos nestas idades, eles gostam muito de ouvir. Até o meu neto diz muitas vezes: repete outra vez, avó. Por isso, não deixem de transmitir isto. Portanto, também quero agradecer à Lourdes Patrício, porque sem ela não teríamos tido este momento tão agradável aqui na nossa academia. E mais uma vez, eu espero que volte sempre que possa, porque sem dúvida que são estes momentos de cultura e de conhecimento dos nossos antepassados que nos fazem sempre viver um pouco melhor. E eu também vou aqui acabar com um provérbio chinês que diz assim: todas as flores do futuro estão contidas nas sementes de hoje. Muito obrigada.